Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema Pinóquio e Schopenhauer. Pinóquio, de Guilherme Del Toro, lançamento da Netflix, é com certeza a melhor animação de 2022. Antes de mais nada, é bom lembrar que o vídeo contém spoilers. Mais uma vez de volta à vida, Pinóquio é um ícone da cultura pop. Possui inúmeras versões audiovisuais. A mais conhecida é a clássica da Disney, de 1940. O cativante boneco de madeira apareceu pela primeira vez na obra literária As Aventuras de Pinóquio, do escritor italiano Carlos Collodi, e foi lançado em 1881. A eterna vivacidade do personagem se deve ao fato de sua absurda riqueza filosófica e seu simbolismo carregado. A ideia inicial era discutir questões éticas e noções de certo e errado. Pinóquio da Disney é uma história que tem por objetivo ensinar as crianças a obedecerem. Mas assim como Marx vira Hegel de cabeça para baixo, Del Toro inverte a lógica original. Essa versão se passa na década de 30, na Itália fascista do ditador Benito Mussolini, e portanto, a obediência ao regime precisa ser questionada. Essa nova versão é um elogio à desobediência. O primeiro caso da desobediência da animação é apresentada por Geppetto, que depois de presenciar a morte do filho Carlo, se torna um alcoólatra, que questiona o próprio Deus pela morte irracional de seu filho. E mergulhado em uma profunda crise de fé, Geppetto não encontra disposição nem mesmo para consertar o Jesus de madeira, presente no altar da igreja, destruída pela mesma bomba que matou seu filho. Alcoolizado e insano, ele corta o pinheiro ao lado do túmulo de Carlo, em uma cena que lembra muito o filme de Frankenstein, de 1931. Geppetto não aceita a injustiça e luta contra as leis da vida e da morte. Toda essa revolta contra Deus comove os espíritos da floresta, que decidem dotar o boneco de vida. Pinóquio é literalmente uma tábula rasa, não possui nenhum conhecimento. A primeira coisa que Geppetto lhe ensina é a importância da obediência. Por ter medo das possíveis reações das pessoas do vilarejo, ele prende Pinóquio em casa. Mas é óbvio que isso não funciona. Mesmo depois de ouvir os sábios conselhos de Sebastião, o Grilo, Pinóquio desobedece às ordens do pai e caminha em direção à igreja, onde, como já era de se esperar, sofre com a ignorância dos habitantes do vilarejo. No decorrer da história, temos muitos paralelos com a Bíblia. O pai carpinteiro, Pinóquio, morre algumas vezes, referência clara a Cristo. Abre mão da sua imortalidade para salvar a vida de Geppetto, exatamente como Cristo para salvar a humanidade. Del Toro a todo momento questiona os riscos da obediência cega e do fundamentalismo. Demonstra muito respeito à figura de Jesus e, ao mesmo tempo, faz justas críticas à mentalidade de rebanho, à ideologia e ao fanatismo religioso, que está sempre de mãos dadas com regimes tirânicos. O filme está aberto a inúmeras leituras, contudo, os temas recorrentes são a importância do respeito, a singularidade, a aceitação. É preciso aceitar o outro como ele é. O filho do pai fascista sofre por não ser visto por seu pai como corajoso. Pinóquio sofre por não ser como Carlo. Mas, ironicamente, Pinóquio, mesmo sendo um boneco de madeira, recusa-se a ser um fantoche e combate o pensamento despersonalizante do fascismo e afirma o seu eu. Agora, um conceito presente, do início ao fim do longa, é a finitude, isto é, a morte. Certamente essa é a razão de Sebastião, o Grilo, deixar bem claro para os espectadores que seu filósofo favorito é Schopenhauer. A vida é dolorosa e seria melhor não ter nascido. Poucas pessoas têm essa perspectiva pessimista como Arthur Schopenhauer, 1788 a 1860. Segundo ele, todos nós estamos presos em um ciclo de querer as coisas, obter as coisas e depois querer mais coisas. Isso só acaba quando morremos. Sempre que parece termos conseguido o que queremos, começamos a querer outra coisa. Talvez você pense que poderia ser feliz se fosse milionário, mas o contentamento não dura muito tempo. Você desejaria algo que não teria. Nós, seres humanos, somos assim. Nunca estamos satisfeitos. Nunca deixamos de ter ambição, por mais que tenhamos. E tudo isso é muito deprimente. Porém, a filosofia de Schopenhauer não é tão sombria quanto parece. Se pudéssemos, pelo menos, reconhecer a verdadeira natureza da realidade, nós nos comportaríamos de maneira bem diferente e poderíamos evitar algumas das características mais tristes da condição humana.
Sua mensagem era bastante parecida com a de Buda. Toda vida envolve sofrimento. Mas que em um nível profundo não há coisas como si mesmo. Se reconhecermos isso, poderemos atingir a iluminação. Essa semelhança não era coincidência. Ao contrário da maioria dos filósofos ocidentais, Schopenhauer baseara-se amplamente na filosofia ocidental. Ele tinha até mesmo uma estátua de Buda em sua mesa, que ficava perto da estátua de Kant, outra grande influência para ele. Ao contrário de Buda e Kant, Schopenhauer era um homem soturno, presunçoso e difícil. Seu livro mais importante, O Mundo com Vontade e Representação, foi publicado em 1818, mas ele continuou trabalhando na obra durante anos, o que gerou uma versão mais longa, em 1844. A principal ideia no cerne da obra era bastante simples. A realidade tem dois aspectos. Ela existe tanto como vontade, quanto como representação. A vontade é a força propulsora cega, encontrada em absolutamente todas as coisas que existem. É a energia que faz as plantas e os animais crescerem, mas também é a força que faz as bússolas apontarem para o norte e os cristais se formarem nos compostos químicos. Ela está presente em cada parte da natureza. Outro aspecto, o mundo como representação é o mundo como o experimentamos. O mundo como representação é a nossa construção da realidade em nossa mente. É o que Kant chamou de mundo fenomênico. Olhe ao seu redor. Talvez veja árvores, pessoas ou carros pela janela, ou um celular ou um computador na sua frente. Talvez ouça pássaros, o tráfego ou ruídos no outro quarto. O que você experimenta pelos sentidos é o mundo como representação. É a sua maneira de dar sentido a tudo. E ela requer consciência. Sua mente organiza a experiência para dar sentido a toda ela. O mundo como representação é o mundo no qual vivemos. Contudo, assim como Kant, Schopenhauer acreditava que havia uma realidade mais profunda, que está para além da nossa experiência, além do mundo das aparências. Kant chamou esse mundo de numênico e pensava que não temos acesso direto a ele. Para Schopenhauer, o mundo com vontade era um pouco parecido com o mundo numênico de Kant, embora com diferenças importantes. Kant escreveu sobre o númenon. Ele acreditava que a realidade tinha mais do que uma parte. Não está claro como Kant sabia disso, visto que ele declarou que o mundo numênico era inacessível para nós. Schopenhauer, em contraste, sustentava que não podemos afirmar de maneira nenhuma que a realidade numênica era dividida, pois esse tipo de divisão requer espaço e tempo. Kant não acreditava que espaço e tempo existiam na realidade em si, mas sim que eram causados pela mente individual. Já Schopenhauer descrevia o mundo como vontade como uma força única, unificada e sem direção por trás de tudo que existe. Podemos ter vislumbres desse mundo como vontade por meio de nossas próprias ações e também pela experiência da arte. A vontade, com inicial maiúscula, é despropositada ou, como ele costuma dizer, cega. Ela não tenta provocar nenhum resultado em particular. Ela não tem objetivo ou meta. Ela é apenas esse grande surto de energia que está em todos os fenômenos naturais. Para Schopenhauer, não há um Deus que a direcione. Tampouco a vontade em si é Deus. A situação humana é que nós, com toda a realidade, somos parte dessa força desprovida de sentido. Contudo, há algumas experiências que podem tornar a vida suportável. Essas experiências basicamente vêm da arte. A arte fornece um ponto de tranquilidade, de modo que, durante um curto período, conseguimos escapar do ciclo infinito da luta do desejo. A música é a melhor forma de arte para isso. De acordo com Schopenhauer, isso ocorre porque a música é uma cópia da vontade em si. Para ele, isso explicava o poder da música de nos tocar tão profundamente. Nenhum outro filósofo atribuiu um papel tão central às artes. Portanto, não é surpresa que Schopenhauer seja benquisto por pessoas criativas de vários tipos. Compositores e músicos o adoravam, porque ele acreditava que a música era a mais importante das artes. Os romancistas, tais como Leon Tolstói, Marcel Proust, Thomas Mann e Sebastião o Grilo. Schopenhauer não descreveu apenas a realidade e nossa relação com ela. Ele também tinha ideias sobre como deveríamos viver, uma vez que percebemos que todos fazemos parte de uma força enérgica e que as pessoas, enquanto indivíduos, existem somente no nível do mundo como representação, e isso deveria mudar o que fazemos.
Para Schopenhauer, causar mal aos outros é também causar mal a si próprio. Este é o fundamento de toda a moral. Se eu mato você, destruo uma parte da força vital que une todos nós. Quando alguém causa mal a outra pessoa, é como uma cobra que morde a própria cauda, sem saber que está fincando as presas na própria carne. Desse modo, a moral básica que Schopenhauer ensinava era da compaixão, dito de forma mais clara. As outras pessoas não são externas a mim. Eu me importo com o que acontece com você, porque, de certa maneira, você faz parte daquilo que todos nós fazemos parte, o mundo com vontade. Esse é o verdadeiro posicionamento moral de Schopenhauer. Para concluir, Pinóquio é sobre dor, perda, amizade, compaixão e afirmação do eu. Isto é, como diria Heidegger, autenticidade. Pinóquio experimentou a maioria desses sentimentos ao longo do filme. Ele se sentia perdido no mundo, porque se importava com seu pai, mas sabia que não podia preencher o buraco e o vazio da vida de Gepeto. Pinóquio não poderia ser ele mesmo porque não era bom o suficiente. Até que finalmente, Gepeto percebeu que precisava permitir que ele fosse ele mesmo e não tentar moldá-lo em seu filho que havia falecido. Pinóquio brincou com a morte várias vezes ao longo do filme, e assim que ele quebrou a ampulheta, se tornou mortal, e nós o vimos voltar dos mortos e usar sua única vida para salvar outra, mostrando a verdadeira natureza do que significa ser uma pessoa real: cuidar, amar e sacrificar tudo que tem por alguém que você ama. Por hoje é só. Caso você tenha gostado, dê um like e compartilhe com os amigos. E eu gostaria de ver nos comentários a sua opinião. Você gostou do filme? Qual é a sua versão de Pinóquio favorita? Um forte abraço e vitória sempre!